O silêncio dos quadros na parede, a luz do entardecer escorria pelas frestas da velha janela da sala. Havia poeira no ar, mas tudo ali parecia intacto, como se o tempo tivesse sido forçado a parar. Gabriela empurrou a porta com cuidado. Não havia voltado ali desde o enterro de seu avô 4 anos antes. O cheiro de madeira envelhecida e café frio ainda estava presente, como um fantasma que se recusa a ir embora. Ela passou os olhos pelas fotografias emolduradas na parede, todas de momentos que pareciam felizes, mas não eram. No centro de uma das fotos, um menino de olhos grandes e um sorriso enviesado. O nome dele era Rafael. Era o filho da tia dela, Regina, primo de Gabriela, mas também não era. Ela respirou fundo, sentindo o peso de lembranças não ditas. Desde pequena, Gabriela sabia que havia algo de estranho naquela casa. Segredos sussurrados, portas que se trancavam à noite, conversas cortadas quando ela entrava no cômodo. Sua mãe sempre dizia: "Tem coisas que a gente não precisa saber, Gabi. Curiosidade demais. Só machuca." Mas agora ela tinha 32 anos, já sabia o suficiente sobre dor para não se intimidar. Voltava ali, não só para buscar os papéis do inventário, mas para enfrentar as verdades enterradas com o velho e talvez desenterrar um nome. Gabriela encostou na parede, sentindo a textura gasta da madeira. Logo abaixo de um quadro, algo parecia deslocado. Um pequeno pedaço de papel se projetava por trás da moldura. Ela puxou um envelope amarelado, selado com cera antiga. No canto, uma única palavra escrita com letra trêmula: perdão. Gabriela hesitou antes de abrir o envelope. O selo de cera vermelha se quebrou com um leve estalo, como se despertasse algo adormecido dentro daquelas paredes. Dentro, havia uma única folha de papel, escrita à mão. O papel estava manchado talvez por tempo, talvez por lágrimas. Gabriela, minha neta, se você está lendo isso, é porque o tempo já me levou, e o silêncio não serve mais para proteger ninguém. Você sempre foi mais forte do que os outros imaginavam. Forte o suficiente para saber a verdade. As palavras pareciam ecoar no peito dela. O menino da foto não era seu primo. Era seu irmão. Seu pai nunca soube. Sua mãe tentou enterrar isso com a ajuda de Deus. Mas há coisas que nem a fé apaga, Regina. Ela criou o menino como filho porque eu pedi, porque sua mãe implorou. Mas a verdade é que aquele menino era seu sangue também. Ele nasceu de um erro, de uma noite em que o não dela não foi ouvido. Uma noite que ninguém quis lembrar, menos ainda contar. E o pior é que o nome dele foi tirado. Gabriela sentiu um tremor nas mãos. A folha continuava. O menino cresceu achando que era de outra mulher de outro mundo. E mesmo assim, ele sabia. O nome que a sua mãe escreveu no primeiro dia, e que nunca mais ousou repetir, era Miguel. Perdoe-nos, se puder. O papel caiu no chão. Gabriela sentou lentamente. Como se o corpo não mais obedecesse Miguel. O nome soava familiar, como se estivesse escondido sob a pele durante anos. Um trovão distante estourou no céu. A chuva começou a cair sobre o telhado velho da casa, e com cada gota, a verdade parecia lavar as paredes silenciosas, revelando rachaduras que sempre estiveram ali, mas que ela se recusava a ver. A tempestade avançava, furiosa. O vento empurrava as janelas, e as árvores lá fora pareciam se contorcer como sombras vivas. Gabriela continuava sentada no chão da sala, com a carta caída ao lado, o nome Miguel girando, como um mantra sem paz. O silêncio da casa já não era apenas quietude, era escuta. Como se, agora que a verdade fora dita, as paredes enfim pudessem respirar e ouvir. Ela se levantou devagar. Sentia-se observada, não com malícia, mas com espera, como se a casa inteira aguardasse seu próximo passo. Gabriela percorreu o corredor. As tábuas rangiam sob os pés descalços. Passou pelo quarto onde a tia Regina dormia, agora vazio. A cama feita com perfeição obsessiva. O crucifixo pendurado acima da cabeceira, torto, seguiu até o sótão. A porta de madeira antes emperada abriu-se sem esforço, como se soubesse que ela viria. Um cheiro de mofo e lembranças velhas a envolveu. A luz do relâmpago
iluminou o espaço por um instante o suficiente para ela ver. Ali, no canto, havia um baú. Não era grande, nem bonito, mas exalava algo mais denso que poeira. Segredo. Gabriela se ajoelhou. Dentro estavam guardadas pequenas coisas. Um ursinho com um dos olhos faltando, uma manta azul, fotos dobradas ao meio, como se alguém tentasse esconder metade de uma vida. E então no fundo um caderno. Na capa o nome, Miguel, escrito com caligrafia infantil, torta, incerta, como se o próprio nome não soubesse se deveria existir. Ela abriu a primeira página. Pequenos desenhos, datas, frases soltas, mais uma, no centro da página, fez sua pele arrepiar. Hoje eu escutei a casa falando. Ela disse que eu não devia estar aqui. As palavras ardiam mais do que assustavam. Hoje eu escutei a casa falando. Ela disse que eu não devia estar aqui. Gabriela folheou as páginas com dedos trêmulos. O caderno de Miguel não era um diário comum. Era confuso, como os pensamentos de uma criança tentando entender o mundo, ou escapar dele. Havia mais desenhos do que palavras. Portas trancadas, rostos sem olhos, uma cama cercada de mãos que saíam do chão. E phrases como: a tia fala com Deus à noite, mas às vezes Deus responde com outra voz. Eu tentei fugir, mas a casa fechou a porta. O espelho sabe, mas não quer me mostrar. Gabriela fechou o caderno. O vento batia nas telhas, como passos correndo. A casa estava inquieta. You, descendo do sótão, voltou ao espelho do corredor, o mesmo, que sempre pareceu refletir um canto da sala que não existia. Ela se aproximou. Pela primeira vez, notou algo atrás do reflexo. Uma linha fina no canto da moldura, como uma junção mal escondida. Ela tocou, a madeira cedeu, o espelho era na verdade uma porta. Portress dela. Um vão estreito, escuro, e dentro dele alguém? Now, I'll go. Gabriela sentiu uma presença antes de ver. O cheiro era metálico. A escuridão, densa como carne, e no centro, uma marca na parede. 5 dedos, pequenos, pressionados na madeira, como se uma criança tivesse tentado sair dali. Ao lado, gravado com pregos, uma frase. Eu ainda escuto então. A voz veio, mas não era dela, não era da casa, não era de Miguel, era de algo que nunca foi criança. Gabriela recuou, mas o som a seguiu. Um sussurro sem origem espalhado pelo ar como um mofo antigo. Por que demorou tanto? Ela tropecou. Caiu sentada no chão do corredor, ainda de frente para o vão aberto atrás do espelho. A escuridão lá dentro se movia não como sombra, mas como água, puxando tudo para dentro. E havia um cheiro agora, de vela queimada e roupa molhada esquecida num canto. O som dos sinos voltou, mais forte, mas não vinham da igreja. Ela se levantou, coração em disparada, e correu até a sala. Precisava de ar, de luz, de algo que lembrasse o mundo real. Mas quando tentou abrir a porta, percebeu. Estava trancada, não com chave com intenção. A maçaneta era só um enfeite inútil. A casa havia decidido que ela ainda não podia sair. Na parede, onde antes havia um porta-retrato da família, agora havia um espaço vazio, e abaixo dele, letras riscadas à faca, ainda frescas. Se quiser saber por que ele sumiu, olhe onde ele se escondeu. Gabriela lembrou do alçapão no quarto, o que dava para o porão. Ela nunca quis abrir, mas agora, parecia que tudo a levava para lá. Pegou a lanterna do celular, voltou ao quarto onde os brinquedos de Miguel estavam exatamente como no dia em que sumiu, e arrastou o tapete. O alçapão estava coberto de poeira e arranhões, muitos arranhões, como se alguém lá dentro tivesse tentado sair ou entrar. Ela puxou a alça de ferro. O cheiro de terra úmida subiu com força. E algo mais. I'll go, Padre. Gabriela apontou a luz para o fundo da escada. No último degrau viu um sapato infantil, laranja, com um dinossauro azul no lado. Ela se lembrava. Era o preferido de Miguel. Ao lado do sapato, um bilhete, dobrado com cuidado. Ela desceu. E ao tocar no papel, ouviu passos. Não os dela. Não de alguém descendo, mas de alguém que já estava lá embaixo, esperando. Gabriela segurava o bilhete com mãos trêmulas. A lanterna do celular balançava,
criando sombras vivas nas paredes úmidas. As escadas de madeira gemiam sob seus pés. Cada passo parecia mais fundo do que o anterior, como se o porão tivesse crescido desde a última vez que alguém o visitou. No fundo, a escuridão era espessa, quase viva. Ela abriu o bilhete com cuidado. A caligrafia era infantil, torta, era de Miguel. Mamãe, eu tô aqui. Eles disseram que você viria, mas não venha sozinha. O coração de Gabriela parou por um segundo. Então a lanterna começou a piscar. Clique, clique, apagou. Silêncio. Então um som de algo correndo, baixo, perto das paredes. Ela se virou, tentando ligar a lanterna. Nada. A tela do celular piscava com ruídos, como se estivesse tentando mostrar uma imagem que não conseguia formar. Um lampejo. Algo atrás dela. Ela se virou. De novo, Miguel. Pelo menos parecia ser ele, mas os olhos estavam errados. Escuros demais. Vazios demais, mamãe. Disse a coisa com a voz dele. Tá tudo bem agora. Você veio. Gabriela deu um passo para trás, engolindo o pânico. Miguel, é você. O menino sorriu, mas o sorriso se esticou longe demais. A gente tá esperando faz tempo. Do teto, penduradas como marionetes esquecidas, outras formas começaram a surgir. Crianças. Muitas. Olhos apagados, todas caladas. E atrás delas, uma sombra maior, com braços que pareciam raízes, sem rosto, mas com uma boca onde não deveria haver nenhuma. A voz que saiu dela não foi um som menos. Foi uma sensação fria, rastejando pela pele. Você já entrou. Agora, falta escolher. Gabriela caiu de joelhos, sem saber se chorava ou gritava. O porão não era só um porão. Era um lugar de troca, Miguel, por outra coisa. Algo que já estava cansado de esperar. Gabriela tentou engolir o medo, mas ele agora era parte dela. O ar do porão era denso, sufocante, e o tempo parecia se mover devagar. Ou talvez nem se mover mais. Miguel, ou o que quer que estivesse usando a forma dele, deu mais um passo. Mamãe, eles disseram que você podia me levar, disse ele, com a voz trêmula, quase triste. As outras crianças sombras deformadas, de quem um dia foram menos, murmuravam em uníssono, palavras em línguas que Gabriela não conhecia, mas que entendia, instintivamente: dor, perda, troca. A sombra maior estendeu um dos braços longos e finos, apontando para ela. Gabriela sentiu uma pressão nos ossos, como se o corpo estivesse sendo empurrado para o chão, forçado a ceder. A mãe devolve, o filho retorna, mas nada é de graça. Ela tentou se levantar, mas não conseguia. O peso da escolha a esmagava. E se eu não quiser escolher? Gritou, desesperada. E se eu quiser ele de volta sem dar nada? Silêncio. Depois, risos, muitos. Infantis, distorcidos. O Miguel Sombra olhou com algo parecido com pena. Não funciona assim, mãe. Eles sempre levam alguém. Então ela viu. Havia uma figura atrás da sombra grande, pequena, escondida. Miguel, o verdadeiro, fraco, encolhido, mas Bibo chorando. Ele a viu e tentou correr, mas correntes feitas de luz escura o prenderam. A troca ou esquecimento. Ela entendeu. Poderia sair dali viva menos sem Miguel, mas com a lembrança. Ou poderia entregar algo ou alguém, mas o porão, aquele lugar vivo, aceitava qualquer oferta. Gabriela tremeu. Seu coração gritava para salvar o filho. Mas o que ela daria em troca? Gabriela ficou de joelhos. O chão do porão era frio como gelo, mas tudo ao redor queimava. Cada sombra, cada voz, cada batida do coração acelerado dela dizia a mesma coisa: escolha. O Miguel verdadeiro, preso atrás da criatura, chorava silenciosamente. Ele estendeu a mão para a mãe. Pequeno, surro, assustado, mas vivo. A sombra que usava a forma dele sorria, desfigurada, como uma paródia cruel de esperança. Dê-nos o que é seu, o que importa, e ele será devolvido. Gabriela lembrou das histórias, daquelas que vinham da infância, das avós, das vizinhas supersticiosas. Ninguém entra onde não se foi chamado. Ninguém mexe com o que está quieto. Ninguém sai de um pacto com um vazio sem pagar. Ela sussurrou: e se eu me dar? Silêncio. Depois, a voz de todas as sombras ao mesmo tempo, como uma parede de som quebrado. Aceito, ou chot, ou por ao grito não com voz,
mas com espaço, com tempo, com tudo. Gabriela sentiu algo se rasgar dentro dela. Sua memória, sua presença, sua existência. Como se estivesse sendo retirada do mundo. Lentamente, cuidadosamente. Miguel gritou: "Não, mãe!" Mas já era tarde. As correntes em volta do menino se soltaram. Ele caiu no chão, livre, respirando. As sombras recuaram, afundando nas paredes, sumindo uma por uma, exceto por uma última. Ela ainda parecia com Gabriela, mas sem olhos, sem expressão, um reflexo vazio. Gabriela sorriu pela última vez. Então, desapareceu. Anos depois, Miguel cresceu, uma cicatriz fina na mente que ele não conseguia explicar. Ele sabia que sua mãe o salvara, mas ninguém se lembrava dela. Nenhum documento, nenhuma foto, nem mesmo ele conseguia se lembrar do rosto dela com clareza. Mas às vezes, no silêncio da noite, quando passava pelo porão selado da casa onde foi encontrado, ele ouvia uma voz baixa, quase carinhosa: "Eu ainda tô aqui, Miguel." E ele respondia, sem saber por quê: "Eu também te amo, mãe."